1º de maio também lembra um fato marcante para o Brasil. Há exatos 30 anos morria um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, Ayrton Senna. E mesmo com todo esse tempo, o ex-piloto de Fórmula 1 segue sendo admirado e também fonte de inspiração, a ponto de conquistar ainda mais fãs em todo o mundo. 30 anos sem um dos maiores ídolos do automobilismo mundial, Ayrton Senna da Silva, o piloto tricampeão de Fórmula 1, que erguia com orgulho a bandeira do Brasil quando vencia uma corrida. Senna deixou fãs e admiradores espalhados no mundo inteiro. Há 3 décadas, Ayrton nos deixava e até hoje é lembrado. Eu costumo dizer que Ayrton foi o cara que deu certo quando tudo estava dando errado, né? Ele é aquela pessoa que nós precisamos tanto, até hoje, né? E se você observa o mundo, né? Nós temos uma carência muito grande ainda de ídolos. E Ayrton é aquele cara que nós precisávamos e ainda precisamos. Yuri escreveu um livro sobre o piloto brasileiro. A obra teve o aval do Instituto Ayrton Senna e ele exibe com orgulho o trabalho realizado. É uma junção de documentos, né, que eu venho compilando desde a minha adolescência praticamente, desde a época da morte do Senna, e que num tempo desses, né, nós capturamos esse documento, uma mudança em casa, e vimos que tudo aquilo fazia sentido. Então, nós fizemos todo o estudo estatístico de como poderíamos juntar aqueles documentos e surgiu o livro. E nós mandamos, na época, a boneca do livro, o rascunho do livro, sem esperança alguma, até porque a gente está falando do Instituto Ayrton Senna, né, que recebe projetos do mundo todo. E, para nossa grata surpresa, acho que uma semana e meia depois, nós recebemos uma carta, né, da própria mãe do Ayrton Senna, dona Neide Senna, autorizando e disponibilizando uma equipe toda para trabalhar. Além de Yuri, pilotos como Léo Barbosa e Jadilson Melo também são fãs do tricampeão. Jadilson é professor de pilotagem, 3 vezes campeão nacional de kart na categoria sênior. Para ele, a forma de pilotar de Ayrton é diferenciada. Ayrton não era um bom piloto de chuva na época do kart, né? E ele se tornou um bom piloto de chuva porque ele se dedicou para isso. Toda vez que chovia, ele ia para Interlagos treinar. Então, assim, ele era um cara muito focado dentro dos objetivos dele. Já Léo Barbosa, campeão da Fórmula Fast Brasil F3, terceiro no Sul-Americano de Fórmula 3, nasceu depois da morte de Senna e é um admirador do ídolo brasileiro. Nas viagens em que faz para competir, Léo é confundido com alguém da família de Ayrton, por conta da semelhança entre os dois. Eu estava no Uber e simplesmente o cara ficou encarando a gente. Eu estava com minha mãe, isso foi ano passado. Eu estava indo competir em Interlagos. E aí o cara simplesmente encarando o tempo todo e a gente já preocupado, né? E cansado também, a viagem longa. E aí ele olhou e disse assim: "Você é filho de Ayrton Senna?" Eu: não sou filho de Ayrton Senna. Tanto Léo como Jadilson e Yuri guardam relíquias relacionadas ao piloto brasileiro que eles mostram com muito orgulho. O capacete é famoso, com as cores do nosso país. Léo tem também uma bandeira com a foto de Senna e sempre mostra quando sobe ao pódio. É o orgulho deles com um pouco da história de Ayrton. E aquele momento inesquecível de Senna, para você, qual seria? Os pilotos têm a resposta na ponta da língua. Uma das que eu me emociono ainda quando lembro foi quando ele ganhou o GP do Brasil em 1991, né, com o carro quebrado, né, e que ele terminou a corrida chorando, né, gritando e dizendo que conseguiu, e a torcida invadiu a pista e carregou ele nos braços. Então essa imagem para mim é uma imagem impactante, assim, emocionante até hoje. Só de lembrar já fico com lágrimas nos olhos, é uma imagem muito, acho que vai para o resto da vida, e para quem gosta de automobilismo, acho que essa é uma das maiores imagens que talvez tenha acontecido na história da Fórmula 1. 1991 Interlagos, quando ele ganha com apenas uma marcha. Para mim, aquela corrida não tem comparação. É como eu estava até dizendo para você, a gente não consegue às vezes fazer uma curva no carro normal quando está em terceira. E imagina você guiar um carro de corrida, um Fórmula 1, travado na 6ª marcha. Foi em uma pista de kart, como esta aqui,
que Senna começou a carreira e se tornou tetracampeão brasileiro. Ainda foi 2 vezes vice-campeão mundial na modalidade. Foi no kart, onde Senna construiu a base da carreira para chegar até a Fórmula 1 e se tornar um dos maiores pilotos de todos os tempos. Ele deixou qualidades que são seguidas até hoje. Essa dedicação plena que ele tinha e o amor ao esporte, que é uma coisa que deixa a gente muito feliz quando a gente lembra disso, e é o que eu tento trazer dessa mensagem para os alunos. Já em 92 e 93, com a McLaren, que o carro você via que era nitidamente pior que os outros, que a McLaren estava naquela má fase, e ele conseguia andar em primeiro e segurar várias voltas. Então, a determinação e a disciplina. Durante muito tempo foi difícil para uma geração acordar no domingo pela manhã e não ter Senna. A vibração, o amor pelo esporte e pelo país, que parou quando ele se foi. Eu tenho muito para aprender na minha vida e muito para dar àqueles que realmente participaram e participam da minha vida. E eu tenho ainda muita coisa boa para sair dentro de mim e para dividir com toda essa gente.